sejam muito bem-vindos a esse episódio do Papo de Mai. Eu sou a Mai. Hoje eu tô recebendo a Maria Laura, mas eu vou deixar que ela se apresente e conte um pouquinho melhor sobre ela. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Maria Laura, tenho 29 anos, sou professora de Educação Física da Prefeitura de São Carlos. Tenho uma empresa de marmita fit, Comidinhas da Má. Sou casada, madrasta da Estelinha. E é isso, hoje eu vim compartilhar um pouquinho da experiência com vocês. É muito legal porque eu conheci a Má justamente porque eu sou cliente dela, É, né? Eu tava procurando, né, um serviço de marmitas congeladas para eu ter para os meus filhos, porque com a correria, o dia a dia acabava sendo bem complexo, né, a minha logística, e aí o serviço dela, assim, veio super a calhar, é um valor super legal, então se vocês puderem conhecer o trabalho dela, seguirem a página dela do Instagram, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que ela não faz só, assim, eu tenho umas explicações porque as marmitinhas que ela faz para mim são para crianças, mas ela, na verdade, o foco dela é marmita fit, né, vou deixar ela é falar um pouquinho isso. do trabalho dela também. Eu trabalho com a proposta da Marmita Fit e de refeições saudáveis, né, para pessoas que de repente não seguem um protocolo alimentar de dieta, mas que estão em busca dessa alimentação mais saudável e na correria do dia a dia não dão conta, né, de estar preparando suas próprias refeições. Quem puder segue lá no Insta, tá como @comidinhasdamá, com 2 As. É isso. E eu vim falar também sobre a Color Brand, né? Que é a nossa patrocinadora, ela apoia, né, esse projeto desde o início. Então, conheçam a Color Brand, é um trabalho muito legal, gente. Inclusive, o estúdio aqui é maravilhoso. Se você é de São Carlos, está pensando em gravar um podcast, conheça o espaço da Color Brand, é bem legal. Mas agora a gente vai começar a falar efetivamente do nosso tema de hoje. Porque a Má, ela veio pra cá pra falar sobre a experiência dela como, não, mãe, vamos assim dizer. Porque é, ela se relaciona com uma pessoa que tem filho. Então, tem várias pessoas, né, que passam por essa situação. Porque, assim, hoje não é muito fácil, né, você se relacionar com uma pessoa que não Não tem tenho filho. Tem filhos. bastante gente que tem filho, né, então. E não está com a parceira de genitor ou genitora da criança. Então, acabam indo para um outro relacionamento. E ela veio compartilhar um pouquinho hoje como é que é essa dinâmica, como é que foi para ela, como foi essa experiência. Então, Má, conta aí, vamos começar pelo cronológico. Conta do começo. Como é que foi, né? Você compartilhou um pouquinho comigo antes que você não pensava em se relacionar com uma pessoa com De filho, jeito nenhum. né? Então, conta o que aconteceu. Na verdade, era como se fosse um pré-requisito. Vai, eu sempre tive na minha cabeça, eu não vou me relacionar com pessoas que têm filho, por quê? Eu não sei se eu quero ser mãe. Então, se eu não sei se eu quero ser mãe de um filho meu, como que eu vou participar da criação de um filho dos outros, de um filho que não é meu? Então, tinha muito claro isso pra mim nessa certeza, né, de não me relacionar com ninguém que tivesse filhos. E eu já conhecia o meu marido, né? A gente não é casada no papel, mas morou junto, casou, então é marido. E eu conhecia, a gente tinha amigos em comum, mas a gente nunca tinha se aproximado. E nessa aproximação, quando a gente começou a ficar, ele já começou a falar da filha, né? Que tinha a questão da filha e tal. E eu falei, ah, não vai virar nada, não vai dar em nada, então tá tudo bem, né? Isso não vai virar um relacionamento sério, então tá tranquilo. E aí, quando foi virando, eu comecei a perceber que sim, a criança viria no pacote, né? Era o pacote completo. Mas eu não pensei muito sobre, eu fui deixando as coisas acontecerem naturalmente. Eu falei, bom, agora já estou envolvida emocionalmente com o pai da criança, vamos ver como que vai ser quando eu conhecer e tiver, né, essa relação mais próxima com ela. É, você comentou, né, que durante o período que vocês já estavam, né, tendo aí os namorico, né, sem ser algo muito sério, que ele já começava a falar sobre ele ter uma filha, Uhum. né? E você falou, ah, não vai ser muito sério, mas como é que virou sério? Eu me faço a mesma pergunta. Estou me perguntando até agora, porque foi tudo muito rápido. A gente começou a ficar em dezembro, em abril a gente já estava morando junto, então foi tudo muito rápido. E, na verdade, acho que a gente não teve muito tempo para reflexão, assim. A gente ainda brinca que eu falava pra ele, ah, porque quando for pra gente morar junto, eu quero um pedido formal, né? Eu quero que você me peça em casamento. E eu já tava morando lá praticamente e nem tinha mais coisa lá do que na casa da minha mãe e nem sabia. É,
Então foi tudo muito, não teve uma formalidade, né, não teve: "Ai, agora você vai conhecer meus pais. Ai, agora você vai conhecer minha mãe. Ai, agora", não, as coisas foram fluindo, né. E para eu conhecer a Estela também foi assim, né. Então foi um final de semana que era um dia dele de visita da criança, e aí eu conheci a Estela, foi assim, não foi nada, programado, que eu tivesse tempo para criar um script na minha cabeça, o que fazer, né, com uma criança nova, porque todo mundo fala: "Ai, você tem experiência com criança". Não, tenho experiência com os meus alunos, é uma relação completamente diferente. Então, o que eu tenho lá com os meus quase 300 alunos na escola é uma coisa. Você ter uma criança na sua casa e participar da educação, da criação, é outra completamente diferente. E como é que foi essa adequação, né? Porque você foi morar com ele, e aí ela vai de visita, ela fica mais na casa da mãe, mais na casa do pai. Tô te perguntando isso pra entender como essa rotina impacta na sua vida e impacta na vida Uhum. dela também, né? Porque você também tem que saber ali lidar com a criança e tudo mais. Então, existe um processo, né, que ele tá rolando para a regulamentação da visita, da guarda e tudo mais. Então, hoje ela fica com a gente finais de semana alternados e de quarta-feira para quinta ela também fica em casa. Então, são dias em que, assim, tem que ter uma certa reestruturação, né? Não que a gente tem uma rotina já bem estabelecida, assim, então a gente não tem tanto problema com isso. Mas a adequação de quem que vai buscar, quem que vai levar. Ai, ela vai vir? Então, peraí, tem as coisas que ela gosta de comer? Não tem? Quem que vai arrumar ela, por exemplo? Porque ela morou com o meu marido, de bebezinha até os 3 anos e pouquinho. Só com ele, né? Com ele e a mãe dele também ajudava super na criação da Estela. Então, ele já tem esse feeling de como cuidar de uma criança, coisa que eu não tinha. Eu tinha os meus sobrinhos, então é uma graça, né? Chorou, você devolve para a mãe, você pega para passar uma tarde, devolve para a mãe, era o contato que eu tinha. Então, a gente busca se organizar, assim, no sentido de, ó, amanhã é dia de buscar. Você vai buscar, eu vou buscar. Normalmente a gente vai junto buscar ela na escola. E uma readequação nos horários, né? Porque, por exemplo, a cozinha, eu cozinho de manhã, né? E à tarde eu vou para a escola. Então, na quinta de manhã que ela tá com a gente, se ele tem que sair para trabalhar, eu tento remanejar os meus horários para não pegar encomenda na quinta-feira, para conseguir ficar com ela caso ele precise sair. Então, a gente tem que ir colocando no cronograma, sabe? Ó, você vai ter que sair amanhã, não vai? Então, a gente vai se organizando. E da rotina da casa, ela tem o quarto dela, né, então o quarto dela já estava formado. Quando eu mudei pra lá, eu inventei de dar um glow up nas coisas que eu queria pra deixar do meu jeitinho, mas tudo que era dela, né, já tinha lá, cama, televisão, a TV eu levei, mas já tinha um quarto formado, então no espaço físico da casa não teve que ter nenhuma alteração, né, porque já estava tudo organizado para quando ela ia, mas agora essas visitas estão, como tá rolando esse processo, tá ficando tudo muito mais regular, diante daquilo que o juiz está determinando. Então é mais fácil de organizar também, né? É, mais Porque, fácil porque não tem o elemento surpresa. sim. Mais ou menos, né? Porque às vezes, vamos supor aí, ela tá na escola de tarde, mas é o dia de vocês buscarem, e aí ela passa mal. Pra quem que liga? Pra mãe dela? Pra vocês? É. Então, nesse processo que ainda está rolando, no caso de ter que buscar numa emergência, a escola ainda opta por ligar para a mãe. É uma coisa que a gente conversa bastante, né? Por quê? Porque só para a mãe, sendo que o pai é um pai que tem se mostrado de inúmeras maneiras um pai que quer estar mais participativo, né? E a escola parece que sempre joga isso nas costas a maternidade, né? E eu trabalho em escola, eu sei que é assim também. Eu não Ai, liga acho. pra mãe, não é que liga pra mãe, liga pro responsável. Quem que é o responsável? O pai é tão responsável quanto a mãe. Sim. Então, né? Eu não acho que seja tão necessariamente só a escola. Isso vem de uma construção da sociedade que a Social. gente tem, né? Que a nossa sociedade hoje espera que a mulher dê conta da maternidade sozinha, porque era o que era praticado há uns anos atrás, onde a mulher não trabalhava, ela só ficava em casa e Uhum. cuidava dos filhos, né? E o E o homem é o homem provedor. era responsável por prover financeiramente a casa. Mas a nossa sociedade veio mudando, né? Hoje as mulheres Uhum. trabalham, as mulheres estão aí para conquistar o mundo, gente. Nos aguardem. Uhum. E também uma coisa que eu falo bastante é que, por exemplo, os meus filhos, eles chamam o meu atual companheiro, né, de papai e o nome dele. Por quê?
Porque ele desempenha, assim, uma função de pai, uma figura paterna para os meus filhos. Isso lá, quando eles eram mais novos, a gente foi conversado, eu expliquei pra eles e falei, deixei super livre para os meus filhos pra falar assim, meu amor, se você quiser, você tem essa liberdade. E foi uma escolha dos meus filhos chamá-lo dessa maneira, não foi nada imposto, Uhum. né? Então também tem isso. De entender que esse novo parceiro, ele passa a ser uma pessoa ativa na vida dessa criança, né? E assim, na sua rotina, no que você faz efetivamente mudou depois que você passou a se relacionar com uma pessoa, a pessoa começa a rir, a gente já sabe que lá É, vem, senta que sabe lá vem aquele meme história. do "Eu me tornei o que eu mais temia"? Sei. É isso, porque hoje a gente vai planejar alguma coisa, "Ai, vamos passar em tal lugar? Ai, espera, vamos esperar o final de semana que a gente tá com a Estela", né. Então, é claro, a gente tem os nossos momentos de fazer as coisas só nós 2, mas tem muita coisa que eu já pego, olho lá no calendário, vou contando, "Ai, desse mês, final de semana tal vai estar com a gente, então vamos deixar pra fazer nesse final de semana que ela vai estar". E muda, porque eu vou buscar na escola, né, eu e o meu marido, a gente chega com ela em casa, já começa aquela correria de: "Ai, banho, põe a roupa pra lavar, porque a roupa tem que estar seca pra amanhã, é o uniforme", e corre com isso, e corre com aquilo. E ela tem um cabelão, o cabelo dela é muito grande e pra mim foi muito trabalhoso, né, porque eu tenho muito pouco cabelo. Na hora que eu vi aquele monte de cabelo que eu peguei pra cuidar, porque quem sempre, né, deu banho e fez esses cuidados foi meu marido, mas teve um dia que eu peguei e falei: "Não, eu quero também, espera aí que eu preciso saber como que é, né". E que eu vi aquele monte de cabelo, eu falei: "Meu Deus, o que que eu vou fazer agora?". Então eu fui aprendendo a cuidar, né. Aí hoje, eu me vejo vendo vídeo no YouTube, né, de penteado infantil para ir para a escola, para conseguir arrumar, ou eu busco ela na escola e falo: "Não, vamos sair nós 2 agora, vamos comprar umas porcariadas, vamos, comprar esmalte, lacinho de cabelo", coisas que eu sei que ela gosta. Então eu fui naturalmente incluindo ela nessa minha rotina. Então na quarta-feira, que é o dia que a gente busca, eu já sei que a gente vai chegar em casa, vamos brincar, vamos colocar as coisas os brinquedos dela pra gente conseguir fazer alguma coisa junto, vamos assistir um filme junto. A dinâmica muda, né. Sim, E meu marido dorme no quarto com ela quando ela tá em casa, porque a cama é de casal. E justamente por esse processo de adaptação dela a estar convivendo de novo mais assiduamente com o pai, e tem uma figura que antes não tinha, que sou eu, o dia que ela tá em casa, ele dorme no quarto com ela, na cama de casal lá com ela. Medo de cair da cama também, ou de acordar durante a noite e estranhar. A gente tá em processo de mudar isso, de trocar a cama, né, de deixar, mas isso vai acontecendo também aos poucos. Então também é um dia que eu vou dormir sozinha, tudo isso aconteceu de uma maneira natural, mas no começo eu pensava: "Meu Deus, ela vai vir, e agora? Que eu vou fazer? Vamos ter que limpar a casa de um jeito diferente, porque ela tá vindo". Aí um dia eu peguei e falei: "Gente, não, minha casa é uma casa limpa o tempo inteiro, não tem que mudar nada quando ela tá aqui. É a rotina, é a vida real, que ela tem que ver, né. Ah, o papai hoje vai ter que trabalhar até mais tarde, por quê? Porque é assim que funciona. Hoje a tia vai ter que", ela me chama de Laurinha, né. Hoje a ti e eu falo tia, "A tia vai ter que trabalhar até mais tarde, então você vai ficar com o papai, ou o papai vai trabalhar, você vai ficar comigo". Foi acontecendo de uma maneira bem tranquila. E no começo eu tinha um pouco de receio, né, porque a gente tenta uma aproximação, mas você também não pode forçar. Você tem que esperar o tempo da criança ir te dando abertura e sim. liberdade para você ir se relacionando. E ela foi muito receptiva desde o começo, Ai, que bom, muito. Não que tive bom. nenhum problema, muito pelo contrário. Você já falou um pouquinho, né, mas agora eu ia te perguntar como foi essa construção de vínculo entre vocês, né, porque, assim, eu como que aconteceu, né, eu conheci a Má, né, porque eu sou cliente dela, e ela veio entregar pra mim as marmitas dos meus filhos, aí eu vi que ela tinha uma criança, eu falei assim: "Ah, escuta, vem cá, eu tenho um podcast assim, assim, assado, você gostaria?" Ela falou assim: "Ah, então, mas eu não sou mãe." Eu falei assim: "Como assim?" "Ah, não, é porque ela é filha do meu marido e tal, não sei o quê." Eu falei assim: "Tá, mas você não ajuda e tudo. Ah, então você meio que desempenha, obviamente, não estamos aqui que ela tá substituindo a Uhum. mãe da Estelinha, não é isso que a gente tá falando aqui, né, a gente tá falando que sim, ela hoje é uma pessoa super ativa e participa da vida da filha do companheiro dela e Uhum. assim, é natural, se você não está com
o genitor ou a genitora do seu filho, é normal. Nós, seres humanos, temos a necessidade de se relacionar. Então, muito provavelmente vai buscar um novo relacionamento, Então, né? Por isso, não estamos aqui falando, né, que você está substituindo a mãe da filha do seu esposo, mas você passa a desempenhar um papel ativo e que sim, é meio que de mãe, que são sim. responsabilidades maternas. Ou, aliás, são responsabilidades de uma pessoa que tem uma criança para cuidar, não é Uhum. necessariamente da mãe, né? Da mãe e Eu do pai, concordo. né? Então, assim, se você se relaciona com uma pessoa com um filho, você acaba tendo que incluir, porque não dá pra você falar assim, ok, eu vou me relacionar com você, senão você nunca vai se casar com essa pessoa, né? No dia que a pessoa tá com um filho, você não vai lá e tá, Não, ou né? pegar e falar assim: "Ah, mas isso é problema seu de resolver, porque o filho não é meu". E eu pensava assim: "Eu não quero saber de resolver problema de filho dos outros", então por isso que eu não queria me relacionar com ninguém que tivesse filho. Mas aí as coisas vão acontecendo e você vai vendo que a questão que envolve a criança passa a ser sua também. Não tem como você se manter alheio. Falar Sim, pro pai: "Ó, então você resolve porque o filho é seu". É claro, a gente até teve um conflito uma vez com isso, que aconteceu uma situação e eu dei minha opinião e ele falou: "Tá, mas o pai da Estela sou eu. A última palavra é minha". E aquilo me doeu um monte. E no final porque ele sim, é o responsável pela Estela, ele e a mãe. Então eu, por mais que eu participe, que por mais que eu dê palpite, que eu fale o que eu penso, eu não posso passar por cima da autoridade dele quanto pai. sim. Então é uma linha bem É tênue, assim, delicado esse lugar. Então, assim, eu sei até onde eu posso ir, ou melhor, eu não sei, eu tô construindo isso, entendendo isso, mas que se existe uma divergência de opinião entre aquilo que eu penso e o que ele pensa a respeito da criação da Estela e a gente não consegue chegar num acordo, a palavra final vai ser dele. E eu vou ter que concordar, Sim, porque se fosse o contrário, eu também gostaria que fosse assim. Querendo ou não, aquilo que você fala numa conversa dessa também foi conversado com o seu companheiro. Né? Então acaba meio que quando você vai para essa conversa, você já tem um consenso. Espera-se, né, que tenha um consenso entre as duas partes, mas se não tiver, eu acho justo que a palavra final seja de quem efetivamente é o responsável, né? E eu até tento não interferir tanto nisso, apesar de que acaba interferindo, né? A rotina não tem como a gente falar. Numa situação assim eu posso ir até aqui, numa situação assim eu não posso. As coisas vão se misturando. Mas eu entendo isso, e nesse momento foi complicado pra mim. Eu peguei e falei: "Não, mas espera aí, na hora de fazer isso, na hora de buscar, na hora de nã eu posso, na hora de opinar, é isso". é. E é realmente, né. Mas a gente entender é um pouco complicado. Estamos num processo, mas normalmente aquilo que tem que ser decidido com relação à criança e as coisas que a gente quer fazer juntos e até decisões mais importantes com relação a esse processo que está acontecendo, são resolvidas e dialogadas muito entre nós, então não tem muito conflito nesse sentido. Mas quando teve esse conflito, eu entendi, espera lá, mas o responsável mesmo é ele, né. Sim. E eu acho que até por conta dela não morar com a gente, fica ainda mais, esse papel para o pai, né. Porque ela o contato que ela tem com a gente, por enquanto, ainda é de poucas vezes na semana, né, então Como é que foi esse processo, né, de construir o vínculo com ela? Tipo, você falou que foi muito natural, né, que as coisas foram acontecendo e tudo mais. Que ela foi super receptiva. Mas assim, você fez movimentos, né? Você percebeu a recepção dela e falou assim, ok, talvez aqui eu deva levar ela pra tomar um sorvete, convidar ela pra tomar um sorvete, ver se ela topa fazer isso Uhum, comigo, sabe? Esse tipo de coisa. uhum. É, como quando no comecinho, quem acabava tomando a frente dos cuidados com a Estela era ele, eu ficava muito naquela de: "Ai, vai ter que dar banho. Ai, mas ele vai. Ai, mas tem que colocar comida. Ai, deixa que ele faz, porque ele sabe o quanto que ela come. Ai, tem que fazer mamadeira. Ai, deixa que ele vai, porque". E aí eu fui entendendo que eu também precisava me movimentar. No sentido de dar abertura, né, para que ela se aproximasse de mim. Então: "Ai, vamos, vem cá que agora a tia vai dar banho em você. Ai, vamos escolher uma roupa? Ai, eu arrumei seu quarto, o que que você achou? O que que você acha de arrumar seu quarto assim, assim?". E ela me chamava para brincar, né. No começo era bastante através da brincadeira, né, a gente ia passear, mas eu sentia que ainda ficava um pouco e eu não sei dizer em que ponto que isso mudou.
Acho que conforme os dias foram passando, que a gente foi tendo mais convívio, e eu acredito muito nisso, que a convivência gera vínculo, né? É, Tendo a oportunidade de te conhecer de também, né? conhecer, de entender que eu, muitas vezes, quando ela tá dormindo, eu já saí pra trabalhar. Então eu só vou ver ela no dia seguinte, porque eu tô trabalhando, porque eu saio pra trabalhar, ela ainda tá dormindo. De ir perguntando, ai, o que que você gosta de comer? Ai, o que você quer comer hoje? O que que você quer jantar hoje? E fazer uma comidinha que ela gosta. E até foi engraçado. A gente encontrou os amigos do meu marido esses dias na rua, e aí a amiga dele perguntou, ai, o que que você mais gosta de comer? Daí ela falou, ah, é a comida que a Laurinha faz. Ai, que Então, legal! a gente tem bastante isso da alimentação dela, sabe? De proporcionar experiências alimentares assim diferentes para ela, diferente do que talvez seja a rotina alimentar da outra casa, né? Da casa da mãe. Então a gente foi construindo isso assim. E hoje é bem natural, assim. Ela chega e fala, bora, bora pro banho. Não tem mais aquela de tipo, eu olhar pro meu marido e falar, ai, você vai dar banho? Ou eu vou dar banho? Ou, ai, quem que vai fazer as coisas pra Estela hoje? Eu já pego, vou fazendo, ou quem tá mais tranquilo das tarefas, das atividades, já vai adiantando as coisas e adiantando o que ela gosta de comer, e olha a mochila, vê se tem alguma coisa que veio da escola e vai cuidar da higiene dela. Então, tudo isso foi. Eu acho que esses cuidados diários, aquelas coisinhas que a gente vai fazendo e nem percebe, é o que cria vínculo. O vínculo não é criado com uma super viagem ou um presente enorme, gigantesco. Esses dias eu dei um batom pra ela. A gente vive dando presente pra ela, mas esses dias eu dei um batom, uma coisa e ela fica com esse batom pra cima e pra baixo. E vai dormir, leva o batom, e vai no banheiro, leva o batom, e vai comer, leva o batom. Então você vê que aquele negócio pra ela teve um significado, sabe? Ela passa o batom. Ai, como que eu tô? E eu sou muito, né? Ai, vem cá, vamos arrumar o cabelo, e eu vou. Tento aprender coisa diferente pra poder cuidar dela, porque pra mim é muito nova, nunca tinha tido essa experiência, né? Então eu acho que esse vínculo é criado nas pequenas coisas do dia a dia que muitas vezes a gente nem para pra perceber. Que antes era uma coisa que eu tinha que pensar pra fazer e que agora já é mais automático. Entendi. E quais foram, assim, as suas maiores dificuldades, né, em lidar com essa situação de, assim, de todo esse processo mesmo, de se relacionar com ele, de inserir na rotina com ela? Assim, qual foi o maior desafio? Você não precisa falar um de cada, né? Você pode dizer, Uhum. tipo, ah, não, de todo esse processo, o rolê que foi mais difícil foi. Eu acho que foi, e é bem infantil o que eu vou falar, eu acho que foi ter que dividir a atenção. Porque até então, até a Estela passar a ter novamente nesse convívio maior com o pai, e agora comigo também, eu tinha meu marido pra mim. Não tinha que dividir o tempo com uma outra pessoa. E quando ela passou a frequentar novamente mais a minha casa, eu tinha que dividir o tempo, eu tinha que dividir a atenção, eu tinha que dividir os gostos, eu tinha que dividir os passeios. E muitas vezes eu chegava em casa cansada, nossa, eu não quero ver a cara da rua, eu não quero ver nada. Ai, mas ela queria passear. Aí eu, tipo, não, eu não quero passear, eu não quero nada, eu quero a minha casa, eu quero ficar quieta. Então, algumas vezes aconteceu dele pegar e ir com ela e também respeitar o meu tempo de, tipo, quero ficar aqui. Mas acontece muito de eu ter que engolir e falar, vamos lá, porque a criança quer estar e ela quer que eu esteja junto. Ela quer que eu participe desse vínculo. E veio muito pra mim essa questão da maternidade, de querer, né, de ter essa vontade de ser mãe, porque acaba sendo um pouco abdicar, né? Sim. Muitas vezes da nossa vontade, porque é o coletivo ali, da estrutura familiar, né? Então eu tenho meu tempo de fazer as minhas coisas, mas quando ela tá com a gente, putz, ela quer sair, ela quer fazer, ah, eu não quero mais, vamos lá, sabe? Porque é importante pra ela também a presença. Então eu Sim. acho que a dificuldade maior, assim, foi no começo, essa questão do dividir, né? Não sei nem se é essa, mas acho que é essa a palavra. Dividir um pouco a atenção, né? Ai, vamos assistir o filme. Ah, não é só o filme que eu quero assistir. Agora a gente tem que pensar no filme infantil, Que seja que adequado pra seja, assistir que seja junto. adequado, né? Por exemplo, ah, eu vou, sei lá, ela tá em casa. Eu não vou pôr qualquer roupa, sabe? Tem uma criança em casa. Ela vai vir hoje, então a gente não vai jantar pizza, porque a gente sabe que ela gosta ela fala que ela gosta de comer comida, né? Então a gente vai fazer comida.
né? Não que isso não seja na minha casa, a gente come bem, assim, saudável, né? Mas pensar nisso, ai, ó, tem a fruta que ela gosta de comer? Tem que ir pegar, ó, o todinho que ela gosta, sabe? Tem que pensar em tudo isso. E até então, não, eu tinha que pensar em mim mesma e somente, né? E nele. E, e essa divisão, assim, do tempo, de pensar nessa estrutura e dividir esse tempo com ele, com ela, demorou um pouquinho para ser natural, sabe? No começo eu me culpava, eu falava, nossa, mas eu tenho 28, 29 anos e tô aqui, será que eu tô querendo competir com uma criança? E não é Tô com competir, ciúme de uma e criança. não é, então, e eu entendi isso, não é ciúme, não é competir, é se readequar a uma situação nova que tá acontecendo, né? Sim. Começo do ano agora, me pergunta, eu tinha limite de conta. Eu fui lá e gastei no restaurante, porque meus filhos falam assim: ai, mãe, por favor, a gente quer só uma vez. Eu falei assim: ah, eles vão viajar por casa do pai já. Tá bom, Tá bom, vamos. Só. Não devia ter feito. Não que eu não devia ter feito. racionalmente falando, Racionalmente falando, eu deveria ter parado, pensava assim: ok, esse dinheiro vai fazer falta? Não vai fazer falta? Mas naquele momento eu falei assim: só se vive uma vez. vamos lá, é só um pouco. Meus filhos já vão ficar de férias, vão lá pra casa do pai, vou ficar sem eles. Vamos fazer um agradinho hoje. Ah, Eu te entendo, porque eu me pego às vezes nessa situação. Ai, vamos comprar um creminho pro cabelo. Ai, vamos. Eu fico vendo coisas na Shopee, pro quarto da criança. E já mudei, assim, várias coisas para deixar tudo mais funcional. Então eu te entendo, a gente acaba às vezes priorizando. priorizando as outras Aham. pessoas, né? Então, aí, com o processo da terapia, eu comecei a falar assim: ok, eu também sou uma pessoa, eu também tenho vontade, eu também tenho Uhum. necessidade, eu também tenho gosto, eu também tenho muitas coisas. E eu sou extremamente carente. Eu tenho, devido à minha vida, à minha vivência e tal, eu tenho, sim, uma necessidade maior de atenção. Só que eu pegava e jogava toda essa necessidade de atenção pro meu companheiro, Uhum. sabe? Então, assim, eu hiperfocava ali no meu companheiro, não que eu não fizesse as coisas pros meus filhos, eu Uhum. fazia, mas eu hiperfocava ali no meu companheiro e era um processo muito exaustivo, porque tem todo esse rolê de dividir atenção e tudo Uhum. mais. E não que eu sentia que eu estava competindo, né, mas eu me sentia despreterida, sabe? Uhum. Como se eu fosse menos. Não estava querendo, sabe? Uhum. De me sentir menos mesmo por conta de sentir que eu não estava recebendo o tratamento que eu gostaria de ter. Não é nem o que eu merecia, né? Mas o que eu gostaria de estar recebendo. Então, depois de muita terapia, eu entendi a minha necessidade e que eu precisava suprir a minha própria necessidade. Uhum. Sabe? De eu preciso gostar mais de mim. Eu preciso fazer coisas que me satisfaçam comigo mesma. Então, por isso a gente tem o podcast hoje, que é um rolê que, assim, me dá muita satisfação. Ver ele crescendo, ver ele acontecendo, me dá muita satisfação. Eu sou super orgulhosa das pessoas que estão aqui no meu convívio, assim, sabe? O quanto eu falo do meu podcast. Tô até cansada de ouvir do meu Uhum. podcast, entendeu? E com relação à estrutura familiar, né, dos seus familiares, familiares dele, como é que foi essa aceitação de todo esse processo? Eu acho que foi bem tranquilo das 2 partes, né, a minha mãe, logo no começo, eu compartilhei, né, que ele tinha uma filha, e minha mãe tem 3 netos já, né, da minha irmã. Então, esse contato com criança para minha mãe sempre foi super tranquilo. E a minha irmã teve filho cedo, né, e ela a minha mãe viu que era, a filha que era mãe, que também não estava com um companheiro, se relacionar com alguém que não tinha filhos. Então, ela viu esse cenário pelo outro lado, né, como avó, né, de uma criança que não morava com o pai. Então, ela entendia essa questão de ter um filho e não estar com um companheiro, né. E minha mãe também, ela quando ela se casou com meu pai, ela já tinha minha irmã do relacionamento anterior. Então ela também sabia o que era ter um filho e se relacionar com alguém que não tinha. Eh, na verdade, meu pai tinha, mas era do relacionamento anterior dele, era um caos, era uma muvuca de cada um com filho de um relacionamento. E, enfim, já era tudo muito ok pra minha família. Então foi bem tranquilo, e a Estela tem a idade, praticamente a idade de um dos meus sobrinhos, né. Então tem essa coisa de: "Ah, a Estela vai estar esse final de semana?" Ele pergunta pra mim, meu afilhado, né: "A Estela vai estar esse final de semana? Ai, vai dar pra gente brincar?" Então foi muito tranquilo essa recepção, né. E pela parte da família dele também.
Porque eles viram desde o começo, né, o cuidado, o zelo, o interesse que eu tenho por participar mesmo da vida da Estela e jogar no peito e falar: "Não, também é uma questão minha. É do pai na palavra final? É do pai na palavra final, mas eu também tô aqui, eu tô participando e cada vez mais tá sendo assim, eu tô chamando a responsabilidade pra mim das coisas". Entendi. E aí, esse processo de se envolver com a pessoa que já tinha filho mudou a sua visão sobre a maternidade? Não? Esse processo todo, que fez? Despertou aí o interesse de ter É, filho? Não? mudou Como é que é? muito, porque antes eu tinha bastante dúvida e eu estava cada vez mais propensa a acreditar que não era pra mim. Ai, não consigo encaixar na minha rotina, imagina, se um dia eu quiser ser mãe, eu vou ter que abrir mão disso, abrir mão daquilo e do meu trabalho nesse sentido, e não dá, e cuidar de tudo sozinha. Não, então eu vou ser feliz sem filhos e tá tudo certo. E aí, com o meu relacionamento com o meu companheiro e com essa vivência com a Estela, mudou por quê? Primeiro, é muita pessoa com a qual a gente se relaciona, né? Eu entender que não, eu não vou ser uma mãe solo estando casada, porque isso existe muito, né? A pessoa tem um companheiro, mas a pessoa não participa Ativamente, da... ativamente da criação da criança. Então, ele já fazia tudo pra Estela. Ela morou com ele, né? Então, dava banho e pegava, né, quando era nenenzinho, era ele que acordava de noite, com cólica, que fazia. Então, ele sabia se virar. Então, penso, né, putz, vamos tentar? Então, não vou ser uma mãe sozinha. Com relação a trabalho, a gente vai ter que se reorganizar, porque eu tenho 2 trabalhos, ele também tem 2 trabalhos. Mas dá pra gente, ó, hoje você vai, hoje eu não vou, né? Tem a escola que, querendo ou não, me dá uma estabilidade, né? O concurso, ele me dá uma estabilidade, de poder ter esse tempo, tendo o bebê um tempo afastado para conseguir organizar tudo. Mas eu já fico pensando, tem creche? Não tem creche? Como que vai fazer? Eu sou assim. Eu nem grávida tô e já tô sofrendo por antecedência, sofrendo no sentido de estudar essas possibilidades, para não chegar na hora de supetão e falar, putz, e agora? O que que eu vou O que fazer? que eu vou fazer? Tem que ter uma estratégia, lógico que isso vai mudar, mas tem que ter pelo menos um plano A ali pré-determinado. E a gente pensa financeiramente, né? Ai, meu Deus, e eu sempre fui muito, nossa, quanto é que custa isso? Nossa, isso aqui para uma criança é muito caro. Nunca que eu vou ter um filho e vou gastar isso. Você vai gastar. Fica tranquila que você vai, porque com a Estela é assim. Eu falo, nossa, mas putz, custa tudo isso, um creme de cabelo custa, e você vai comprar, e se precisar, você vai comprar para ela e não vai comprar para você, né? É, Porque acontece acontece bastante. bastante. E a gente estudou, né? Olhou, pegou e falou: olha, financeiramente dá para isso acontecer. A gente vai ter que sentar, tirar talvez algumas coisas, remanejar algumas outras, mas dá. Até porque se a gente ficar esperando o momento ideal para isso acontecer, não vai acontecer nunca, porque a gente sempre vai colocando outras coisas na frente. Sim. Tem sempre uma emergência, um É, pepino, então, e se for assim, não vai enrolar. né? E o meu marido, ele é um pouco mais velho que eu, né? Não é muito, mas é. E ele falou: ah, também não dá pra gente esperar tanto assim, né? E eu falei: não, não dá. E realmente não dá, assim, porque eu não acredito que eu vou estar, assim, com uma carga menor de trabalho daqui 3, 4 anos. Não. Eu acho que vai estar a mesma coisa, senão até mais. Então, ou é meio que assim, agora que eu falo agora que nós tomamos essa decisão, não é que tem que ser agora já, disso acontecer, mas a gente tá deixando rolar, e quando rolar, aí a gente vai ver, né, ó, beleza, e agora? Né, mas a gente tá vendo coisas assim, pro quarto do bebê, creche, eu já vi, eu falei, bom, aqui na escola que eu dou aula tem essa creche aqui perto. Então dá certo o horário de entrar e o horário. A gente tem que pensar em tudo isso. Sim. Porque a mãe dele é uma pessoa que ajuda muito com a Estela, mas que ela também é uma pessoa que já é mais velha, ela também trabalha, ela também tem as questões dela, né? E a minha mãe também trabalha, então eu não posso pegar e falar, ai, não, vamos ter um filho, sim, que legal. Daí a gente deixa a tarde de manhã com a minha mãe e a tarde com a sua, pra gente poder trabalhar. Não vai rolar de ser assim. Então tem que ter um certo planejamento de o que que a gente vai fazer. E eu deixei bem claro, não vou abrir mão do meu trabalho. Nem na escola, porque, né, concurso e não tem como, e nem na cozinha. Ah, a gente vai ter que readaptar, de repente, remanejar encomendas para 2 dias na semana, ao invés de ser de segunda a sexta. Dá para fazer, mas deixar de fazer, não. Até porque financeiramente os dois contribuem para casa. Então, do mesmo jeito que os dois contribuem com dinheiro, os dois contribuem para a tarefa e os dois vão contribuir
poder cuidar dessa criança aí que vai vir. Caso não tenha ficado muito claro aí na, na fala da Má, mas ela tá agora no processo, né? Justamente o que ela tava falando, né? Que convivendo aí com a enteada, ela está aí tentando Tentando, ter um nenenzinho, né? E aí, como é que tá a ansiedade? Você falou um pouco de planejamento, né? De começar a olhar, mas como é que tá a ansiedade? Ah, não precisa ser pra agora, mas queria pra agora? Não? Na verdade, a gente quer pra agora, mas eu tenho muito, a gente conversa muito sobre que não é o nosso tempo, né? A gente tem a nossa espiritualidade muito bem firmada e quando vem esse negócio, ai, mas eu queria, mas espera lá, deixa vir no tempo que for pra vir, né? No primeiro momento, quando a gente decidiu, assim, que eu olhei, eu falei pra ele, eu falei, o que que você acha? Eu vou parar de tomar o remédio, o que que você acha? Ele falou: "É isso, então bora". E me deu até um susto, tipo assim, com essa facilidade, né, vamos. Ah, super tranquilo pra Super você esse rolê, né? tipo, ele já tem uma experiência, né. Nesse primeiro momento, dá aquele boom de tipo: "Nossa, agora a gente, concordou de ter um bebê. O que que usa um bebê? Que roupa que usa um bebê? Quanto custa um berço? Quanto custa um carrinho? Qual que é o melhor carrinho? Ah, mas eu quero o parto assim. Ah, mas esses são os riscos. Putz, será que o meu plano de saúde cobre parto? Será que é aqui em São Carlos? Será que não é? Fulano teve parto com uma doula que era super boa. Preciso do telefone da mulher. Eu já quero começar a ver isso. Então foram alguns dias assim que eu fiquei com isso na minha cabeça e que eu só falava disso e que eu só procurava coisas a esse respeito. E aí eu fui vendo que isso foi me deixando muito ansiosa. E a gente sabe, pode ser que seja agora, pode ser que eu esteja grávida, e pode ser que demore um tempo. Sim, E eu não quero ficar nessa pressão, nesse negócio de, ai, será que é esse mês? Ai, será que eu tô? Ai, será? Já vou começar a comprar coisa. Porque eu sou essa pessoa que já começa a comprar coisa, entendeu? Minha mãe já queria começar a comprar fralda, um rolê assim. E aí eu peguei e falei: "Não, calma". Aí foi passando aquele negócio dos primeiros dias, as primeiras semanas, aquele impulso, sabe. Eu acho que é normal, porque é o diferente, né, aquilo que é diferente da rotina, sim. A gente de acaba. você É, pensar, né. Então agora existe uma ansiedade, não precisa nem ser essa palavra, existe uma expectativa, né, da gente querer e ficar naquela: "Ai, não posso ter uma dor de estômago. Ah, eu acho que você tá grávida. Ah, eu acho que" fica aquele no ar, né. "Será que estou? Será que não estou? Será que vai demorar? Será que não vai?" Mas a gente tá deixando as coisas acontecerem naturalmente. Até porque eu penso que quanto mais tiver essa cobrança, né, ainda que seja, um pouco inconsciente, mais isso vai demorar para acontecer. é que você coloca Então seu corpo sob estresse, né? então É, deixa não é rolar, quando legal. tiver que ser, vai ser, a espiritualidade tá na frente e eles sabem. E tem vários casos, gente. Liz Stella veio com anticoncepcional mesmo, tá? Ela quis porque sim, E e e é pronto. isso. E tem gente que para de tomar o anticoncepcional e leva 2, 3 anos. É muito volátil Uhum, isso, né? Porque o que leva em consideração o tempo que a mulher ficou tomando aquele anticoncepcional, uhum. porque, né, o seu corpo vai se habituando àquilo lá e É. tudo mais, então é recomendado que troque de tempos em tempos. Mas consultei um médico, gente, pra fazer isso, tá? É só as coisas que eu acabei aprendendo por aí, que eu tomei 5 anos o mesmo anticoncepcional, e Liz Estrela tá aí. Pra... Meu corpo, ele não gostou, ele cansou Falou: do... "Não, não quero". Meio que isso, né? Mas tem pessoas que levam mais tempo pra sair do Uhum. organismo, né? Essas questões. E além de você ficar, né, começar essa pesquisa, essa busca, você começou já a se preparar em questão de leitura de material sobre, não, Uhum. como que tá a sua expectativa, né, com relação a se tornar mãe do seu próprio bebê, né? Porque O papel já acaba sendo ali meio que desempenhado, né, não é eu não gosto dessa nomenclatura, eu falo que eu não sou mãe da Estela, ela tem a mãe, né, e esse papel é dela, né, sim, essa esse nome é da mãe dela, não é meu. Mas eu comecei a ir atrás de algumas coisas. Eh, no momento que a gente decidiu, né, que eu parei de tomar anticoncepcional, foram muitos anos tomando também, muitos, muitos mesmo. Eu falei: "Bom, eu vou procurar um médico, eu vou explicar que agora eu tô tentando, né", até porque eu estava fazendo um tratamento pra queda de cabelo
Depois que eu tive dengue, eu tive uma queda de cabelo terrível. Eu tava no tratamento pra isso. E eu tive que ir na dermatologista e falar: olha, eu e meu marido, a gente decidiu que a gente vai tentar um bebê, então eu não sei se eu posso continuar tomando o que eu tava tomando. E não podia mesmo. Porque tinha alguns que era hormônio e tudo mais. Então eu tive que parar. E aí procurar o ginecologista, né? E falar: ó, sou tentante, o que fazer? Pra começar com vitaminas, esse tipo de coisa que é específico pra quem tá tentando. Então, eu tô tentando dar os passos, assim, bem precavidos pra fazer isso da melhor maneira possível, né? Eu tava com os hábitos alimentares, apesar de trabalhar com isso, gente, não achem que é flores pra todo mundo, porque não é. Eu tava com os hábitos alimentares ruins, principalmente a hora que eu chegava na minha casa, porque já fica a manhã toda preparando aquela comida, aquele tempero, né? Todos os dias fazendo os mesmos preparos. Então, eu tava com dificuldade de conseguir comer aquilo que eu fazia. Então, eu acabava comendo porcariada ou comendo muito mais, uma quantidade muito maior daquilo que eu precisava. Então, eu peguei e falei: não, pera lá. O que que eu preciso estar? Primeira coisa, eu preciso estar com a minha saúde ok, para que quando isso acontecer, essa gestação acontecer, meu corpo esteja na melhor Pronto pra forma receber o possível, pronto para nenenzinho. receber. Então, teve sim, agora com essa virada do ano, né, uma reestruturação da alimentação, consumo de açúcar, porque meu pai já faleceu, mas tanto ele quanto minha mãe eram diabéticos, né? Minha mãe é viva, ela é diabética. Então eu peguei e falei, não, tem algumas coisas que eu quero mudar para que quando isso acontecer, eu esteja com o meu corpo ok. E isso não seja uma coisa tipo, nossa, eu tô grávida e agora eu vou ter que mudar total minha alimentação, vou ter que voltar a me exercitar, vou ter que fazer tudo isso porque eu tô grávida. Não, eu tô fazendo tudo isso para que quando eu esteja grávida, isso já seja novamente parte da minha rotina, né? Então, teve esse preparo de pensar nesse sentido. E da questão da vitamina, porque acho que já que é uma coisa que está sendo planejada, vamos planejar e fazer tudo direito, sabe? Sim, sim. Mas financeiramente a gente não tá pensando muito nisso agora, de começar a poupar para isso, mas eu já andei conversando com algumas pessoas, né? Teve uma que me indicou essa doula que eu te falei, e para saber mais ou menos qual que é o custo disso, se isso tá dentro do nosso orçamento, se isso não tá, como que a gente vai fazer para tá, porque isso é uma coisa que eu quero, né? E lendo algum material sobre parto humanizado, esse tipo de coisa. Eu já andei lendo, assim. Mas quando eu vejo que eu tô muito focada naquilo, eu pego e falo: "Não, calma, Entendi. dá uma abstraída, porque pra não entrar naquele negócio que eu falei que eu fiquei no começo. Ah, eu quero ver, eu quero ver, eu quero saber". Tudo bem, a gente tem que se informar, é importante saber, mas eu não posso fazer desse momento da minha vida, ficar só projetando: "Ai, quando eu estiver, quando eu estiver". Quando eu tiver, eu vou estar. Até então, vamos seguindo a vida normalmente, ajeitando aquilo que tem que ajeitar, pra quando isso acontecer, seja uma experiência ok. Até porque você precisa viver até Até lá, porque lá, senão eu né? vou ficar exatamente, eu vou ficar, sei lá, se demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou ficar, só vivendo o "ai, quando acontecer, ai, quando acontecer", mas eu tenho vida até lá, né. E pode ser que até lá eu mude de pensamento sobre algumas coisas também. Mas eu acho Pode. importante, como isso está sendo planejado, procurar o máximo de informação, sabe. E também procurar conversar com o meu marido a respeito das coisas, porque por mais quem vai estar gestando sou eu, o filho é dos 2, né. Sim. Então: "Ai, o que que você acha disso? Ai, o que que você acha daquilo?". Às vezes a gente até zoa, ele fala: "É, quando tiver um nenê, vai ser assim, assim, assim". E a gente dá risada, porque acaba sendo natural pensar, sabe. Mas a gente tá levando isso da maneira mais leve que a gente consegue levar. É sempre bom, né? Até porque a gestação, ela, apesar de ser um momento lindo, maravilhoso, ela não é um momento fácil. Eu, Não. particularmente, não gosto de estar grávida, tá? Eu tive 3 filhos e a gestação é um processo que eu não gosto, não me sinto bonita, não me sinto confortável, não me sinto, assim, amo meus filhos, odeio ficar grávida. Aí você É comum e todo mundo acha: acontece. "Nossa, mas como você fala um negócio desse?". A gente tem que parar de romantizar também, né, achar que é tudo Sim, flores, porque não é só isso. Agora eu vou fa ai, lá vou eu. O corpo da mulher grávida não é público. Não é porque a mulher tá grávida que você pode chegar pegando na barriga dela. Não é porque a mulher tá grávida, você pode falar assim: "Nossa, mas tá de quantas semanas sua barriga tá grande, tá pequena". E daí? Esse é o problema, você conhece a mulher, é você que tem que ficar uhum. comentando esse tipo de coisa? Não, entendeu? Quem tem que estar bem, satisfeita É e a tem é pessoa. a própria pessoa, as pessoas que estão envolvidas naquele. Se Uhum. você é de fora, entenda, você precisa respeitar este momento dessas pessoas.
E aí, com relação, né, a diferenças de criação com a sua enteada, já teve alguma coisa que você falou assim: "Ah, quando a gente for ter o nosso filho, Ah, já. eu não quero Várias. isso, eu não quero aquilo"? Muitas. 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 Eh, de divergência de opinião mesmo, de coisas que foram feitas na criação da Estela, eu falo: "Ai, quando a gente tiver, eu não quero que seja assim". E ele mesmo fala: "Ai, não, é melhor que não seja mesmo, porque não a gente viu que tomou esse caminho e não deu certo, a gente viu que assim não dá certo". E tem, bastante divergências da forma como eu penso na criação, de uma criança, e da forma como é a estrutura, a rotina da casa, né, que ela mora com a mãe. "Ai, é melhor ou pior?", não me cabe julgar se é melhor ou pior, tô falando que é diferente. A forma como eu estruturo a minha casa, meu marido, a gente estrutura a nossa casa, e a estrutura da outra casa. Então eu penso: "Nossa, quando eu tiver, nesse sentido aqui vai ser mais fácil, porque aqui em casa é dessa forma". Então eu acho que para a criação vai ser mais fácil nesse sentido, ou talvez a gente encontre dificuldade nesse outro. Ou, ai, o quanto a gente vai permitir que a nossa família interfira na criação da criança. Até aqui, e eu sou muito assim, até aqui eu acho que dá para ir. Além disso, não. Tanto da parte da família dele, quanto da parte da minha família, né. Acho que a gente tem que conseguir colocar essa barreirinha, sabe, subir o vidrinho e falar: "Não, aqui Sei. E não, como sei? aqui não". "Ai, mas não dá nada, eu fiz e meus filhos não morreram". Não morreram. Tá bom, mas a Ai, escolha foi aí sua, a minha é outra. aquele negócio, né, minha mãe fala também: "Ai, mas você e sua irmã comiam e não morreram", mas era pra morrer? Né, então eu não quero fazer dessa forma. E eu converso bastante com a minha mãe sobre isso, né, que nem questão de doce, eu falo: "Ai, mas quando eu tiver um filho, eu gostaria que não comesse doce até os 2 anos, né". E eu sei que ela fala que mãe cria e vó estraga, né. Ela é dessa opinião, mas apesar de falar isso, eu nunca vi ela passando por cima da autoridade da minha irmã com as crianças, por exemplo. Então ela fala: "Ai filha, se é assim dessa forma, então a gente tem que respeitar, porque querendo ou não o filho é seu". E é exatamente É. isso. Eu acho eu compartilho dessa sua opinião, entendeu. Inclusive é uma postura que eu adotei, né, com relação aos meus filhos. Então, assim, inclusive eu tenho fama de chata para algumas pessoas, Exatamente, eu sei que eu vou ter, e tá tudo já bem, aceitei antes de ficar grávida. e tá tudo bem, entendeu. São os meus filhos, eu tô escolhendo fazer dessa maneira. Eu acho que o é melhor dessa maneira. E, Uhum. assim, cada um tem a liberdade para fazer da maneira que acha correto. Obviamente, respeitando a criança, a gente não estamos aqui falando assim: "Ai, tudo bem você alimentar a criança todo dia com bolachinha", entendeu, não é isso que a gente Uhum. tá dizendo. O que estamos dizendo é: precisa haver um respeito, sim, com as minhas escolhas enquanto mãe, com o conhecimento que eu adquiri, com as experiências que eu tive, Com aquilo que eu com acredito, aquilo a que eu forma como eu levo minha acredito. vida. Sim, tem todos esses pontos, esses Uhum. detalhes, né. E como que você enxerga, né, a inclusão da sua enteada Nesse todo, né. nesse todo? Eu acho que não seria algo tão fora daquilo que ela tá acostumada, porque ela tem uma irmãzinha, né, do novo relacionamento da mãe dela. Então ela tem esse contato aí com o bebê, né, mais até porque ela mora com a mãe, então tá o tempo todo ali com a irmãzinha. E eu acho que ela aceitaria bem, porque ela é uma criança muito amorosa. É claro, o quarto, que o quarto agora é só dela, ela sabe que quando vier o irmãozinho ou a irmãzinha, ela vai dividir o espaço. E aí eu já conversei com ela: "Ai, o que que você acha da gente comprar assim, 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 um negócio bem legal pra colocar na sua parte, uma cortina que você vai escolher qual que vai ser", sabe, pra que não fique aquele negócio: "Ai, agora vai chegar o irmão, então tá, Eu estou vai perdendo ter metade do espaço, quarto pra você só porque agora tem que caber as coisas do irmão", né, sabe. ser inclusivo, né. E eu não e eu penso muito nisso, sabe, que eu não quero nunca que ela se sinta em segundo plano, ou: "Ai, até agora, era só eu e agora eu vou ter que dividir a atenção". Eu sei que isso vai acontecer, porque isso aconteceu comigo, né. Sim. Mas que ela não se sinta excluída ou deixada de canto ou menosprezada, porque agora tem uma criança nova em casa, sabe. Fazer com que ela participe o máximo possível desse processo. E eu acho que ela vai lidar bem com isso quando acontecer, porque ela é uma criança muito, ela é pra frente, ela é além daquilo que Ai, do normal, assim, de compreensão. A Estelinha é demais. que lindo. Ó, a gente tá chegando nos minutos finais, né. Eu sei que a gente não conseguiu conversar tudo que a Uhum. gente tinha falado que a gente conversar, porque O acontece tempo. acontece muito isso, inclusive.
Eu queria que acontecesse menos. Eu queria conseguir falar tudo, entendeu? Mas Mas não dá. Mas deixa uma mensagem, né, para as pessoas que estão vivendo experiências aí semelhantes a essa, vão se relacionar com uma pessoa com filho, ou estão começando aí esse processo de vou tentar agora ser pai ou ser mãe, né, ou como casal, né, ou como cada um com a sua individualidade, né? Sobre a sua experiência, o que que você tem de para ajudar, para contribuir de dica para essas pessoas? nossa, quem sou eu, né, para dar dica? Mas eu acho que muitas vezes a gente cria, alguns pensamentos, algumas verdades pra gente que não são nossas. Da onde que eu tirei esse negócio de que eu não posso me relacionar com ninguém que tem filho, porque eu não vou conseguir ou querer criar o filho que não é meu? Em algum momento eu adotei isso como verdade pra minha vida. Da onde isso veio, não sei. Mas eu adotei isso como verdade pra minha vida. E se eu não tivesse me aberto a essa possibilidade, eu ia estar o quê? Muito provavelmente eu nem ia estar junto com meu marido agora. Ah, você tem filho? Ah, tudo bem, a gente fica, tal, mas não vai rolar de virar um relacionamento porque eu não quero. Então, a gente parar um pouco de ter esses conceitos estabelecidos, né? Esses preconceitos, Preconceitos? porque muitas vezes isso fecha muita porta pra gente. E eu sou uma pessoa ansiosa, né? Mas a gente tentar segurar, controlar essa ansiedade, quem tá tentando, né? Pra gente não fazer disso o nosso foco de vida, nosso objetivo de vida, né? De só conseguir realizar sonhos, fazer planos, depois que. Ai, eu tô tentando, então depois que eu tiver o bebê, então aí isso vai acontecer. Não, eu tenho que viver o agora. A vida é agora, A né? vida continua Até porque acontecendo. muitas pessoas, a gente sabe que isso acontece, muitas pessoas tentam, tentam, tentam e não conseguem. Sim. E aí essas pessoas vão ser frustradas por aquela expectativa do negócio que nunca chega. Então vamos vivendo até lá. Tem sim a expectativa, tem sim aquela ansiedadezinha. Você vê alguma coisa e fala, ai, que bonitinho, deixa eu entrar aqui pra ver como que é. Vou colocar no carrinho. Deixa eu ver, Vou né? salvar aqui. Deixa eu salvar. E eu faço isso, mas assim, tá, enquanto isso, meu trabalho tá normal, enquanto isso eu tô fazendo as minhas coisas, enquanto isso eu tô estudando, enquanto isso eu tô cuidando da minha casa, tô indo trabalhar, tô fazendo as minhas atividades. E a hora que isso acontecer, a gente vai reestruturando. E também é uma dificuldade minha, gente, acreditem, não adianta tentar seguir um script. Ai, porque quando a criança nascer, vamos fazer assim, 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 e daí com 6 meses, ó, vai pra creche e tal, e eu vou levar, e eu vou buscar, e eu conheço, sei onde fica, sei os horários. Eu sou essa pessoa. Eu sei que é bom eu não ficar criando tantos planos, porque chega na hora, Acontece um monte de coisa, né? acontece um monte de coisa. É Então, bom a você se gente planejar, ter planejar, mas um. não ficar projetando Isso. tanto as coisas. E opiniões alheias, gente. A gente tem muito isso, assim. Eu e meu marido, a gente se blindou bastante. Ai, a forma como a gente resolveu viver a nossa vida é uma forma que muita gente não entende. Muita gente. E tá tudo certo, cada um no seu processo, sabe? A gente não deixar de fazer aquilo que a gente quer fazer, nem aquilo que a gente acredita, porque, ai, porque a minha irmã, o meu irmão pensa isso, ai, porque o meu primo não deu certo, ai, porque um amigo meu, ó, tem todo esse jeito e não rolou. Cada um tem a sua experiência. Então, cada um vai participar ativamente dessa experiência de um jeito. E vai ter uma lição, um ensinamento sobre isso de alguma forma. Então, o que serviu pra você, eu posso falar, mãe, nossa. Ai, o que que você fez quando foi com você? Me fala, me ajuda, me socorre. Mas foi a sua experiência. De repente, comigo é completamente diferente. O que você me falou não faz sentido nenhum. Sim. Então, é viver mesmo cada um, cada casal aí, cada pessoa que tá tentando esse processo de um jeito, sabe? E respeitar E a sua respeitar as individualidade. É. escolhas. É isso. Tá bom. Má, muito obrigada Eu que agradeço. por ter vindo compartilhar a sua história, né, sua experiência. Muito obrigada a você que está acompanhando, né, esse podcast. Nós estamos disponíveis no YouTube e no Spotify. Mas é isso, nós ficamos por aqui, né? Feliz ano novo, né? Diga-se de passagem, porque essa foi a primeira vez que vocês estão me vendo aí, Primeiro né? podcast do O primeiro ano. podcast do ano de 2025, aí com esse visu novo. É. Não, minha convidada falou assim: Nossa, você tá diferente. Eu falei: Pois é, Mudando novo, visual novo. aconteceu aí. Mas enfim, gente, muito obrigada por ter acompanhado. Se você puder, compartilhe, se inscreva no canal do YouTube para apoiar esse projeto, para eu poder continuar fazendo ele, tá bom? Até mais!